não falo mais nada. Eu não vou ficar ocupando meu tempo falando 1000 vezes a mesma coisa. Vai lá e lê. Sejam muito bem-vindos ao Vendas, podcast da Academia de Metas para quem vive vendas B2B no dia a dia. Sim. Tu olha o processo olhando onde é que pode dar merda. Vai discutir com dado? Se o dado tá errado, tu fez merda por trás. Hoje o papo é sobre tomada de decisão em vendas e, mais do que isso, sobre como dados mudam o jogo na liderança comercial. Eu vou mudar o tempo inteiro, eu não vou parar minha rotina pra dizer, chega aqui, ó, eu mudei isso, eu mudei aquilo. Os dados estão errados. E aí eles têm preguiça de ajeitar a casa. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Fernanda Maroco. Os líderes, eles ainda não entenderam que dados muda jogo. Obrigado pelo convite, é um prazer tê-la conosco aqui hoje. Conta pra gente um pouco, pra gente começar, um pouco de onde que a Fernanda caiu em vendas. Lucas, prazer. Caio, muito obrigada aqui por estar participando do podcast Vendas. Então, vamos lá. Meu histórico em vendas, ele é bem longo, na verdade. Eu comecei a minha vida em vendas, né? Na verdade, eu comecei a minha vida no mundo empresarial, ali no Núcleo Empreendedor da PUC. Então, eu fui uma das primeiras que trabalhou no Núcleo Empreendedor, da PUC-RS, né? Então, a gente promovia alguns eventos ali para o pessoal dar ideias, mostrar os seus negócios. A gente fazia algumas coisas com a incubadora Raiar também. E aí que eu peguei a paixão, né? Porque daí eu comecei a ver a galera tinha que correr atrás, vender, né? Porque era um produto novo. Então a gente armava toda uma história. E aí eu comecei a me apaixonar. A partir daí eu tive uma trajetória em grandes construtoras, que eu vim com sangue no mercado imobiliário já desde o início. Então, né? Mercado... Não, é que assim, o mercado imobiliário, tu entra na loucura, tu nem pensa. Sim. Então, assim, é vida louca desde o início. Então, isso já me despertou, porque eu sou muito agitada. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito imperativa, não paro quieta. Então, o bom é que vendas me trouxe essa energia que eu precisava para tocar a vida, né? Mas eu nunca pensei em seguir uma carreira em vendas, né? Eu fiz administração por fazer aquela coisa, né? Que acho que muita gente acaba fazendo uma faculdade, assim, sem pensar, vender, né? Então, quando eu iniciei no mercado imobiliário, eu iniciei em marketing, mas a minha gestora, na época, ela me colocou para dentro de vendas e disse assim, tu tá errado. Tá tudo errado. Tu pega o teu conhecimento de marketing e aplica lá dentro de vendas, vai ficar na sala de vendas. Então, ela que trouxe essa coisa da venda para mim, a partir daí, só foi, né? Que massa, a gente tem algo bem parecido, Fê. Eu também estudei marketing porque na época não tinha uma faculdade de vendas. Até hoje não existe faculdade de vendas. E eu estudei marketing buscando me profissionalizar em vendas. Então tem uma carreira aí bem parecida com a tua. Isso aí. Acho que grande maioria de quem trabalha com vendas, né, Lucão? Tipo, não se formou em vendas, né? Tem algum outro administração, publicidade, marketing como formação, né? A gente foi descobrindo o que eram as características das pessoas que se davam bem em vendas, vendo que ali tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro, falei, bom, aqui eu vou me dar melhor do que se eu continuar no marketing. Pelo menos foi assim, eu também sou formado em publicidade. Eu brinco que em um determinado momento eu entendi que trabalhando em publicidade eu vendia muito, falei, bom, eu vou ganhar mais dinheiro se eu me dedicar 100% a isso. E aí me apaixonei por vendas também. Sim. E eu acabei fazendo até meu trabalho de conclusão de curso em cima de liderança. Porque eu queria entender que se uma pessoa nascia apta a fazer determinada coisa ou ela desenvolvia aquela característica. E aí eu encasquetei nisso porque eu queria saber no que eu era boa. Eu falei, cara, eu preciso saber se eu nasci para fazer as coisas ou não. E aí o meu TCC foi em cima de liderança, né? E foi em cima do meu pai, inclusive, que ele é um baita líder e ele sempre me ensinou que liderança tem a ver com pessoas, né? Não é sobre determinadas posturas que a gente acha que um bom líder tem que ter aquela coisa, porque tem que mandar, porque, enfim. Algumas vezes precisa de alguém chegar para ela e falar, você já percebeu como você escuta mais do que as outras pessoas? Você tem uma atenção diferente? E aí, quando você entende isso e foca no desenvolvimento daquilo ali, eu acredito que é onde você potencializa uma habilidade que você tem. Ah, com certeza. Algumas pessoas têm que forçar aquilo ali um pouco. Tem que forçar. Eu, por exemplo, eu tenho várias características que eu tive que forçar para melhorar, né? Por exemplo, eu sou estricnada, né? Blá, 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 blá. Eu saio falando, né? E, pô, como é que eu lidero uma equipe onde eu não ouço direito?
Eu preciso escutar direito. Então, eu tive que aprender a parar, a ouvir, tipo, sabe quando tu tá com pulga, assim? Aí tu quer falar, eu tive que me conter muito para ouvir o outro, né? Esperar, né? Segurar, absorver, para depois dar um feedback sobre aquilo, né? Então, isso, por exemplo, não é nato meu. Eu tive que forçar mais e evoluir, né? Essa questão com relação a isso. Mas eu acho que eu nasci muito para cuidar de pessoas, assim. Eu até acho que eu sou mais de humanas do que exatas, assim. Eu achei a minha vida inteira que eu era exatas, né? Eu por ter feito administração, e aí eu adorava número, matemática. Minha avó também, professora de matemática. Toda a minha família envolvida com números, muito exatas. Mas não, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito mais de humanas. Eu sou vendas, eu sou número, mas no final das contas eu sou humanas. Que massa, que massa. E até entrando já no papo aqui, que é sobre dados, gestão em dados, né? Você falou muito que você é de humanas. E tem uma habilidade em liderança que ela é super valorizada, que é o feeling. Que é você realmente tomar decisões baseadas em contexto, sua vivência. E isso eu concordo também que tem que existir. Mas hoje, no mundo que a gente vive, com dados... Qual que é a tua visão, que está trabalhando na Nalk, você quer falar um pouco também sobre a Nalk aqui, qual que é a maior dificuldade das lideranças hoje em tomarem decisões baseadas em dados e deixar esse feeling um pouco de lado? Isso existe, né? Esse é o grande problema. Esse é literalmente o grande problema. Os líderes, eles ainda não entenderam que dados muda jogo. Tá? Então, hoje, eu acho importante o feeling. Também acho. Tá? Eu acho que os líderes, eles têm que ter o feeling sobre a sua equipe, de qual caminho tem que seguir, o perfil daquela pessoa que tem que ser analisado, tem que ser considerado, mas eles esquecem que os dados são evidências sobre aquilo que ele está trabalhando nas pessoas. Então, se tu tá lá com as pessoas, tu tá treinando as pessoas, né? Tu tá vendo ali o perfil que cada um faz. Se o resultado for ruim, tem algum problema. Tem que voltar e ter que analisar. Né? Porque o resultado ele vai mostrar aquilo que tu tá fazendo no dia a dia. Então, eles esquecem, né, de analisar esses dados profundamente. E muitas vezes, para mim, o maior erro tá no seguinte: os dados estão errados. E aí eles têm preguiça de ajeitar a casa. Sim. Eles têm preguiça. Porque o que tu vai refletir aquilo que tu vai produzir. Tu tá produzindo ali dentro do teu CRM, tu tá colocando informação para dentro, teus vendedores estão seguindo um processo claro, transparente, né? E aí isso vai refletir, né? Vai espelhar um dashboard, enfim, como for que tu analise dados, vai espelhar isso, né? Se tu tem a casa bagunçada, o CRM do avesso, o processo totalmente errado, cara, teus dados... Aí o que acontece? O cara tem preguiça. Vou analisar dado errado e o cara tem preguiça de arrumar. Eu não tenho banco de dados, eu tenho um bando de dados. Tem um bando de dados, literalmente. Eu vejo que a gente ainda encontra muita empresa que não está olhando para os indicadores que causam o resultado dela. Isso que a gente está falando sobre ter clareza de caminho, olhar o dado final, quantas vendas eu fiz, qual foi a receita final, toda empresa olha. Agora... O número que eu preciso acompanhar no dia a dia para garantir que eu estou no ritmo certo, para que vai me fazer alcançar a meta, é o que a gente ainda vê muita empresa tendo dificuldade pela falta de clareza de CRM, de processo, de quais que são os indicadores que eu preciso ter no meu dia a dia ali. O que é indicador que você acompanha todo dia, Fê? Que você olha assim, esses são os... Eu costumo dizer que a empresa tem que ter pelo menos 2 indicadores que ela olha, pelo menos na área comercial, aqueles que são... Esses são os meus, eu tenho que olhar todos os dias para garantir que a operação está no ritmo certo. O que são os seus? Então, eu olho um pouquinho mais de 2, tá? Boa. Esses são os diários. Obviamente, eu olho outros dados, né? Mais, assim, semanalmente, fechamento de mês. Mas o que eu olho diariamente, o principal deles é o pace. Vocês já ouviram falar em pace? Sim. Tá. Então, o pace é o ritmo que eu dou para minha equipe, né? Boa. Então, eu preciso saber se a minha equipe, ela tá no ritmo para bater aquela determinada meta, tá? Então, eu vou lá, equipe de pré-vendas e equipe de vendas, tá? A minha equipe de pré-vendas é mais fácil de eu analisar esse pace, porque eu tô colocando reunião diariamente para o negócio girar. Agora, vendas mesmo, a gente sabe que vem meio pingadinho, né, durante todo o mês, chega no final, bum. Sim. Por quê? Porque tu tem argumento de pressão para fechamento, né? Claro, existem estratégias que dá para aplicar ali, ou algum tipo de ajuste ali durante a semana, algum tipo de promoção, algum tipo de desconto, alguma coisa que dá para puxar pro cara fechar na semana.
Cara, a gente sabe que a gente vai dar até o final do mês. Sim. Então, porque é o fechamento do mês. Todo mundo fecha o mês, né? Então, acaba que isso fica lá pro final. Então, o pace, né? A nível de receita, eu olho um pouquinho diferente. Eu olho o ritmo dele, né? Mas eu não levo em consideração a nível de chicotada na equipe, porque não tá no pace, porque é outro jogo. Agora, pré-vendas tem que estar dentro do pace o tempo todo. Vamos aprofundar nesse pace do pré-vendas, porque a gente ainda vê muita empresa que assim, um dos grandes desafios é geração de demanda, volume de novas oportunidades, né? Uhum. O que você acompanha para garantir esse ritmo de geração de demanda? Assim, olhando para pré-vendas, quais que são os indicadores que você olha para garantir que o time está vindo no pace? Boa. Acho que um ponto importante só de a gente colocar antes... Eu me esqueci. No ritmo de pré-vendas. Eu fui pra venda. Tá, calma. Deixa eu tomar uma água. Tranquilo. Você comentou que no final do mês a gente tem aquele pico de vendas, né? Depois, a gente tava falando sobre... Deixa eu lembrar. O que você acompanha no dia a dia para garantir o pace da operação de pré-vendas? Lembrei. É que eu ia falar uma coisa antes, a nível de marketing. Boa. Tá, boa. Então... O pace de pré-vendas, ele me dá uma análise não só de vendas em si, como marketing. Até porque a gente não pode esquecer que a gente está numa mesma empresa, né? Então, eu preciso que marketing me ajude. E aí... Uma área que quase não tem discussão, né? Guerra, né? É sempre culpa ou de um ou de outro. Ou o marketing não entregou, ou vendas não tá vendendo, né? Então, isso é uma coisa que a Nauk, né? Que nós somos uma plataforma de análise de dados, ela nos mostra com muita clareza. Tipo, as brigas encerram, porque o dado tá ali. Vai discutir com dado? Se o dado tá errado, tu fez merda por trás. Sim. Né? Alguma coisa tu não preencheu, alguma informação tu botou errado, porque o dado tá aqui. Né? Então, o pace de pré-vendas, ele dá ritmo não só para a equipe de vendas, mas ritmo para o marketing. Sim. Então, com esse dado, eu consigo analisar. Porque assim, ó, vamos lá, eu tenho que completar 100 reuniões no mês, tá? Se eu tô lá no dia 15, metade do mês, e tô com 30 reuniões. Tá, mas eu tô com 30 reuniões, por quê? Porque é importante a gente analisar o dado que tá ali, mas a gente saber o porquê que ele tá ali, né? Então, e saber analisar, a gente tem que saber analisar. Não adianta eu espelhar um monte de gráfico e dizer, ai, que bonito o gráfico, né? Eu tenho que saber analisar o gráfico. Então, se eu tô com 30 reuniões no dia 15, eu tô abaixo do meu pace. Opa, alerta. Alerta 1, estamos recebendo um número de oportunidades para vendas colocar a reunião para dentro? Tamo, beleza. Tamo com a taxa de conversão das SDRs dentro do que a gente espera para bater aquela 100 no final do mês? Tamo. Pô, então onde é que tá o erro, né? O que tá acontecendo para que eu não esteja batendo esse pace no dia 15, que eu deveria estar com 50 reuniões, eu tô com 30. Então, tu começa a olhar todos os pontos que fazem parte desse ecossistema para tu poder dizer o caminho que tu vai tomar, né? Porque é muito fácil chegar ao final do mês e dizer que não bateu a meta. Mas não bateu, não tinha reunião suficiente. Tá, e por que não avisou o marketing lá no início? Por que não parou a estratégia de marketing? Cara, isso aqui tá vendo lead bosta pra cacete. Não consigo converter. Eu não consigo converter porque minha equipe é ruim de vendas, ou eu não consigo converter porque essa campanha aqui que tá me trazendo os caras que não são qualificados. Porque, cara, por exemplo, lá na Nauk, tem CRM que a gente não atende. Aí chega um cara com CRM que a gente não atende, eu vou converter como? Então, assim, não é... Então, eu tenho que saber olhar para esses números, né? Eu tenho que saber o direcionamento que eu vou dar para isso. Um ponto, né? Você fala muito sobre pace. Trabalhei muitos anos na RD, 8 anos, e lá a gente chamava de batida de bumbo. Que é justamente garantir que o time tá indo nesse ritmo que a gente gostaria. Então, acho que é uma outra forma da gente falar sobre pace. E tem uma curiosidade aqui, eu sempre concordo contigo. Quando a gente fala em performance, time de vendas, a gente eu geralmente olhava volume e olhava qualidade. Geralmente, quando um time não bate meta, tava indicadores nesses dois sentidos. Volume e qualidade. Volume é o que você falou. Quantidade de ligações, de reuniões, como eu tô fazendo ali, quantidade de leads que tô recebendo, perfil de lead, etc. Já a qualidade entra na taxa de conversão, como que o SDR tá abordando, como que ele tá fazendo as calls. Então, aqui eu acho que é um direcionador pra gente, como a gente pode analisar e tomar decisão. Minha dúvida aqui, e acho que pode ser dúvida quem tá escutando a gente, nós estamos acostumados a analisar dados e tomar decisões, mas quem nunca lidou com dados ou não tem esse tipo de cultura, vamos chamar assim, ainda no time comercial, como essa pessoa ela faz para entender e aí começar a analisar os dados e saber de fato tomar decisão? Porque a gente tem o dado lá por ter, que nem o Lucas falou, é um bando de dados.
Mas e aí? Como que eu tomo decisão analisando um número assim? Tem alguma dica prática para isso? Por onde começar? Então, eu acho que o primeiro ponto é o que eu falei lá no início. Processo bem definido, processo claro, clareza no processo. Organização. Então, organização. Como é que vai funcionar o meu processo? Porque sem regra nenhuma empresa anda. Né? Então, assim, a gente estrutura muito bem o nosso playbook e ele é um arquivo vivo. Eu mexo nesse playbook o tempo inteiro. E toda atualização que eu boto, eu vou lá, mando para a equipe e digo, leiam. Eu não falo mais nada. Eu não vou ficar ocupando o meu tempo falando 1000 vezes a mesma coisa. Vai lá e lê. Eu vou mudar o tempo inteiro. Eu não vou parar minha rotina para dizer, chega aqui, ó, eu mudei isso, eu mudei aquilo. Cara, o playbook tá lá para ser lido. E equipe que não lê playbook não dá certo. Na minha equipe não vai fazer parte. Não vai estar comigo nessa. Por Essa quê? é a Fernanda direta. Mas é isso. Bem objetivo. Mas é isso, e tá certíssimo, assim, a gente ainda vê muita empresa, Fê, diz pra gente a sua visão sobre a importância de ter o playbook. Por incrível que pareça, a gente ainda conversa com muita empresa que não tem playbook. Que não sabe o que é playbook, muitas vezes. Exato. Nem sabe o que é playbook. E por incrível que pareça, muito gerente de vendas que não acredita ou não confia em CRM. O que eu faço com um gerente de vendas que não confia em CRM, Fê? Mas é que o problema não tá no CRM em si, né? O problema tá na organização dele, cara. O gerente, ele é responsável por fazer esse processo andar. É muito fácil julgar que não tem recurso disso, que não tem recurso daquilo, botar a culpa no diretor, no CEO. Cara, baixa a cabeça e trabalha. Processo. Se tu tem a tua equipe, tu é dono da tua equipe, quem é o responsável por ela? Quem é o responsável por fazer vender? É tu, pô, baixa a cabeça e trabalha. Não vai dizer que o outro... porque na minha empresa não tem playbook, não tem processo. Desenha. Total. Tu não é o gerente de vendas? Tu não é o diretor de vendas? A responsabilidade é tua. Não interessa que o outro não fez, a empresa não te deu. Faz. Faz. Cara, é muito simples. É muito simples. O que tu quer? Onde é que tu quer chegar? Quais são os KPIs? Beleza. Então, aqui. Como é que eu chego lá? Você vai perguntar é o como, né? Como é que eu chego até lá? Então, tu para e tu começa a desenhar desde lá do início. Tá, beleza. Onde é que pode dar merda? Porque tu sempre olha onde tu pode dar merda, né? Sim. Tu olha o processo olhando onde é que pode dar merda. E é aí que tu vai começando a desenhar o playbook. Olha onde é que vai dar merda e desenha. Porque o que não tá escrito não vale. Só vale o que tá escrito. Boa. Isso também. O playbook, na prática, é a documentação do processo que foi validado, que a gente entende que se você seguir, cumprir, ele te protege. É isso. O playbook, seguir o processo te protege, porque se eu sou do seu time, eu tô seguindo o processo, tô fazendo o que foi dito e não tô performando, a responsabilidade, eu entendo que ela tá num nível maior do seu lado do que do meu. Isso eu tô aí. fazendo o que você mediu. Perfeito. Tô fazendo o direcionamento que a empresa me deu e não tô batendo meta, alguma coisa tem aqui, vamos sentar e vamos rever o processo. Aí a culpa é minha. Exato. Ou eu não tô treinando direito, ou eu não tô dando as ferramentas pra cumprir o processo direito. Alguma coisa aí vem do meu lado pra ajeitar a casa, né? E tá tudo bem. Eu acho Exato. que esse é o ponto. E tá que tudo bem. É isso, É o ponto que a gente claro. tem que chegar. Se a liderança também. que tá construindo o playbook entender onde que tá errando, pra gente que tá gerenciando é excelente. A gente vai lá, Exatamente. ajusta e vambora, né? Mas por isso que é o arquivo vivo. É aqui. Porque toda hora tem ajuste de processo. Toda hora. O processo, ele não é assim, tá aqui, pronto. Novas plataformas, novas objeções, tem objeção de economia, tem várias coisas acontecendo, a gente sempre tem que estar atualizando, né? Isso aí. Concordo. Não, e tem muita coisa que é teste, né? Porque tudo é teste. A gente precisa testar esse caminho. Pô, não deu certo? Volta, vamos testar aquele. Volta, vamos testar aquele outro. Então, assim, as pessoas têm que entender que às vezes errar é parte do jogo. Total. Se não errar, tu não vai acertar. Você vai ficar batendo cabeça. E isso que deixa as pessoas cegas com dados também. As pessoas podem até estar tendo uma receita legal ali para a empresa. Mas, cara, poderia estar muito maior aquele volume de dinheiro. Muito maior. Poderia estar ganhando muito mais grana. Só que as pessoas vão no flow e não querem olhar. As pessoas ficam meio cegas. Sabe aquela coisa, aquelas pessoas que têm dívidas em banco, estão devendo até para a mãe, mas elas não param para olhar? Sim. Que elas não querem ver. É tipo com dados empresa, cara. Parece que as pessoas não querem ver o que tá acontecendo. Total. Eu vejo isso muito em empresa que o mercado daquela empresa está aquecido, então o vendedor está sofrendo venda, recebe um volume de lead suficiente para poder entregar a meta, e aí na hora que o mercado abaixa um pouco, aí que aparece o desafio, todo mundo desesperado, assim, agora descobrimos que existe CRM, vamos tentar. E aí não tem o bando de dados lá para analisar e demora o tempo de reação
de mercado para conseguir retomar a rota, né? Tá invertido, né? Tipo, o negócio é vamos vender. Aí chega lá na ponta, aí na hora do sufoco começa a dar merda, aí quer rever tudo. Sim. Aí tá quase falindo a empresa, aí os caras querem parar, não, agora vamos discutir. Pô, tem que ter. O processo faz parte de qualquer setor da empresa, não é só vendas. Tu tem que ter uma estrutura desenhada, tu tem que ter um processo definido, sabe? Senão é bagunça. É venda por vender, vamos meter pra dentro. Aí vende errado, aí lá na ponta chega lá a equipe de pós-venda pra entregar o produto que tu vendeu tudo errado, não consegue entregar, dá churn. Aí caga tudo. Só um complemento, Fê, aproveitando esse gancho. Saiu uma pesquisa da RD Station sobre o mercado de marketing e vendas, que é o panorama de vendas. Um dos dados que o Lucas, a gente está se apoiando, diz que 72% das empresas não bateram as metas de vendas no ano passado. E é o terceiro ano consecutivo que esse número fica acima de 70%. Ou seja, 70% das empresas no Brasil não batem a meta. Das que bateram, elas disseram que bateram por conta de um bom processo estruturado. É o que a gente está comentando aqui. Agora, assim, a grande maioria das empresas no Brasil não bate meta, a grande maioria não tem CRM, mais de 56% ainda no Brasil não tem um CRM de vendas. Então, a gente está falando com o mercado aqui ainda um pouco imaturo, vamos chamar assim, né? Porque, na minha visão, não tem um CRM de vendas é a mesma coisa que um barbeiro, não tem uma máquina de barbear, dentista não tem os equipamentos dele, vendas tem que ter um CRM, certo? Mas vamos lá, partindo do princípio que essas empresas ainda não têm um processo claro, ainda está nessa maturação de mercado. Se você fosse dar uma dica assim, por onde começar a estruturar um processo? Primeiro de tudo, para começar, tá assumindo uma empresa do zero, você como head de vendas, de dados, por onde você começaria a estruturação desse processo? Cultura. Eu pararia tudo e definiria a cultura da minha empresa. O que eu quero de cultura, o que eu quero bater forte todo dia e dizer que faz parte da cultura aqui dessa empresa. Eu vou mandar isso aqui para vários clientes. Vários clientes, eu falo. É o primeiro pilar da nossa metodologia, é cultura. Não tem jeito. E assim, e a empresa, o time, a equipe comercial, ela é reflexo da liderança. Não adianta a Fernanda tentar cobrar do time, o Lucas tentar cobrar do time como líder, análise de dados, sendo que o Lucas tem conversas rasas quando entra no assunto dados. Então, eu concordo 100% contigo, Fê. É entender primeiro o que é a cultura que a gente quer ter para o time e outra. E aí entra exatamente aí. Legal, começa pela cultura. E o que você vê, ou o que você pratica no seu dia a dia de rituais de cultura para garantir esse batido do acompanhamento, tanto dos dados quanto da execução da operação? A nível de dados, tá? O que vale é o que está no dashboard. Tá? É a análise de dados. Vale então tá lá, vale o escrito. Documentado. Então lá no dash, tá? Que no Anal, que ela dá essa visualização de dash, fora a inteligência artificial, que nos traz insights, né? Ela dá uma visualização de dash. Lá tem todas as métricas que eu avalio na minha equipe, tá? E quem é responsável por me mandar essa avaliação é a minha equipe. Então, a minha equipe que vai me mandar lá um print do Dash, exportar o Dash. A gente tem o grupinho lá que a gente usa o Discord. E vai me mandar lá, dizendo como é que tá o pace dela, como é que estão as taxas de conversão. Elas fazem isso. Legal. Porque os dados estão lá. Se alguma coisa tá distorcida, elas mesmas cometeram algum erro, né? Sim. Eles mesmos fizeram cagada, ou não preencheram algum documento, ou tem alguma coisa distorcida. E elas têm que me justificar por que tá fora do pace. Né, que é o que eu mais cobro ali diariamente deles, né? Então, é muito a cultura de eles entrarem, olhei o Dash, porque a empresa inteira, ela enxerga, ela tem uma única visão de tudo. Legal. Então, a empresa sabe o caminho, todo mundo sabe o caminho que a empresa está indo. Então, a gente consegue ter a visão de tudo. E aí, a minha equipe é responsável por olhar os KPIs que eu determinei ali para eles, né? Então, eles têm que estar me dizendo como é que vão os KPIs deles. Até com relação à meta que tu falou, né? Que 70 e tantos % já não bateram meta. Eu vejo de duas maneiras isso, né? Um é um ponto sim, né? Eu acho que quando tu não tem um processo, isso implica ali em tu não conseguir chegar nos números. Mas tem outro grande problema. Probabilidade e previsibilidade de venda. Que o líder não tem e não faz. Ou faz muito mal feito, né? Então, eu tenho rotina de pipe review. Então, é todos os dias, não é uma vez por semana, não é uma vez sim, outra não. Todos os dias, horário fixo na agenda, pipe review. Ah, mas tem reunião, tá bom, eu vou estender um pouquinho mais, a gente vai fazer depois. Né? Então, assim, todos os dias, pipe review bateu, probabilidade.
E seu Pipe Review você faz sozinha, você fazendo essa análise do Pipe, ou você faz batido com o time? De cada um individual. Boa. Pipe Review com os closers. Boa. E com os SDRs eu bato as oportunidades que estão mais no funil avançado, né? E por que ainda não virou o cara. E trabalho muito motivo de perdido. Então o SDR é muito em cima de motivo de perdido. Por que tá perdendo esse cara? Legal. Né? Então quando eu vou fazer a análise de SDR, eu paro elas para olhar perdido. Legal. Só consegue detalhar como é essa reunião? Por que eu estou te perguntando isso? A maioria dos nossos mentorados e clientes, eles não sabem fazer um Pipe Review. Eu acho que tu tá num nível muito bom ali de gestão. Como que é na prática? Você entrou assim na reunião, 30 minutos de reunião, 45, uma hora. Quais perguntas tu faz? Só pra gente... E acho que existe uma confusão muito grande quando a gente fala de Pipe Review com reunião de forecast. Acaba tendo uma mistura das duas coisas. Eu vejo ainda muito gerente que coloca o time todo na sala e chama aquilo ali de Pipe Review, abre o CRM e quanto aí vai vender? Exato. E aí você, quanto vai vender esse mês? E aí acaba virando uma salada de fruta que não sai nada, na maioria das vezes não sai nada bom daquilo ali. Separa pra gente essas duas coisas, como que você faz no dia a dia, esses dois rituais, Fê, de forecast e Pipe Review. O Pipe Review, eu tô muito mais interessada em saber não só o que eles vão vender dentro do mês, mas como é que estão essas negociações. Então, eu sento do lado do closer, abre CRM, todas as ops que eles têm ali dentro do funil. É um deal review, né? É um deal review. É oportunidade por um. Pô. É um por um. E esse aqui, e esse aqui, esse aqui. A única coisa que eu peço para eles é o seguinte, é um ciclo de vendas maior? Vai fechar daqui 60 dias? Tira da minha frente. Eu não quero nem ver isso aqui no Pipe. Porque polui, as pessoas não sabem trabalhar com CRM. Sim. Pra que eu vou ter uma oportunidade, 500 oportunidades que eu vou fechar daqui 60 dias abertas no meu Pipe? Total. Olhando pra elas todo dia. Eu vou ter que, imagina eu passando 500 oportunidades de Pipe com eles. Não. Eu quero ver quais são as objeções que vocês estão enfrentando no dia a dia pra gente converter esses caras. Eu quero ter visibilidade disso e clareza no que tem pra fechamento a mais curto prazo. Sim. Né? A mais longo, fecha, perdeu ele por motivo tal, botou uma task. Eu sempre peço pra eles botarem uma task de acompanhamento do cara, mas tira da minha frente. Alinhadíssimo. A gente costuma dizer que quando a empresa não tem esse tipo de gestão de pipe, ela tem aquela etapa de follow-up de proposta, que é o quartinho de bagunça, que fica ali todas as promessas que o vendedor considera que um dia vai fechar. O lead me disse, não, me liga de novo em novembro, que em novembro a gente vai fechar. Aí tu tá com o cara ali segurando pendurado. aquela promessa no pipe. E uma dica prática, eu já fiz muito de review e para mim o de review ele é uma das reuniões e rituais que mais a gente desenvolve a pessoa. Tem líder e vendedor que acha que o Pipe Review, o de review, ele vai ser para cobrar a pessoa. Microgestão. Microgestão. Pelo contrário, isso desenvolve pra caramba a skill de quebrar objeção, de negociação e várias outras. Tem uma metodologia, e entrando um pouco mais em teoria, que é do Sandler. Já ouviu falar do Sandler? Claro. Tem uma metodologia que chama de review do Sandler, que ele coloca lá exatamente quais perguntas você deve fazer para o vendedor, para a vendedora, para que você descubra se aquela oportunidade tem blind spot, que ele fala, que são os pontos cegos. Porque quando você faz um deal review como gestor e gestora, você está querendo encontrar onde esse vendedor possa não estar encontrando as dificuldades para avançar esse deal. Esse é o ponto. Não estou cobrando, estou querendo entender onde eu vou ajudar. É isso. Perguntas que eu fazia, por exemplo, é o que esse cliente vende? Tinha vendedor que não sabia. Eu vendia CRM, tá? CRM de vendas da RD. E aí eu perguntava, o que essa empresa vende? Pô, não sei. Cara, se você tá no processo, não sabe o que ele vende, qual que é a chance que esse deal vai fechar? O que a gente pode fazer hoje de ação que condiz que esse cliente vai fechar com a gente hoje? Qual que é o deal? Qual que é a negociação? Então, são perguntas que você vai investigando para entender ali se de fato tem chance de fechar, né? Exatamente. Isso é uma... Principalmente quando tá em processo de construção da cultura de App Rigor, de manter o CRM 100% atualizado. O que é App Rigor? Explica aí pra galera. Eu não sei o que é, mas... Tu conhece? Já ouviu falar? Nunca ouviu falar. Isso é sopa de letrinhas RD Station. Vai, aprofunda. O App Rigor, eu garanti que eu tenho o meu CRM 100% atualizado. Eu tenho rigorosidade de preenchimento do combinado no aplicativo. Então, eu garanti que meu CRM está 100% atualizado. Quando a gente fala sobre construção dessa cultura de preenchimento de CRM, a reunião de Deal Review é uma maneira de facilitar entrar na cabeça do vendedor que a gente vai sentar amanhã e eu espero que seu CRM vai estar com todas as informações das oportunidades preenchidas
preenchidas. Então, o que precisa acontecer entre o momento atual e a boletada, né? Eu uso muito o Pipe Review para cobrar o preenchimento do CRM também. Então, quando eu tô batendo ali com eles, tem alguma coisa fora. E outra, proibido o task atrasada pro dia seguinte. Proibido. Total. E aí, como é que eu pego eles? Desconto da comissão. Sério? Aí todo mundo preenche. Ó, isso é bom, isso eu não sabia. Só um ponto, você falou muito sobre autorresponsabilidade, isso tem a ver com autorresponsabilidade. E você comentou que por onde você começaria a fazer o processo, cultura. E a cultura é essa, ter o próprio vendedor ter autorresponsabilidade. Então, estamos com certeza. sinergia. Minha pergunta é, e aí me ajuda a responder isso, que é a pergunta que mais cai quando a gente está palestrando, dividindo conteúdo, meu vendedor não quer preencher CRM. O que você diz sobre esse tema? Então... Papo reto. Papo reto. Fernanda direto. Sou bem papo reto. Cara, na minha equipe não existe isso. Não preencher o CRM faz parte do teu trabalho. Lá a minha galera recebe fixo também, além de comissão, né? Claro que depende muito do modelo de negócio da empresa, tá? Mas lá é o seguinte, não preencheu o CRM, claro que a gente vai dando chances, né? Até porque às vezes esquece alguma coisa, né? Mas no final das contas, lá, vai passando os dias, pô, não preencheu, aí esqueceu, rua. É isso. Tchau. Cultura. Não, é cultura, porra. Responsabilidade. Tem que não é opcional. Sim. Não é opcional. Tem que preencher. Total. Pronto, acabou. Mas isso vier do dono. O dono que não quer, não acredita nessa cultura de CRM. E aí? Muito provavelmente vai virar estatística. Vai entregar as empresas mais que... Exato. Tá no 72. Exato, tá no 72. Exatamente. É isso. Não tem jeito, assim, se a gente não tem essa clareza da importância. E aí, por isso que eu tava falando tem muito gerente que a gente conversa ainda e conversa com empresários, fala, não, meu time de vendas, meu vendedor tá aqui há 20 anos, há 10 anos. Pô, não quer dizer que isso é bom, não. Ele se ele tem, principalmente em empresas onde o vendedor tem um comissionamento, um percentual recorrente, ele tá acomodado, tá criando uns gatos gordos ali. Sim, exatamente. Já tem ali um colchão que ele é seguro, então se ele já tem um salário que ele, na vida dele é tranquilo com o que ele recebe, ele fica tranquilo de não ter que mudar, adaptar, evoluir, né? É que, na minha visão, tá? Como é que eu até estruturaria uma equipe de vendas? Cara, eu acho que o salário fixo, ele tem que ser pago, tá? Claro, a gente tá falando de profissões não como corretor de imóveis, né? Sim. Mas, pô, nas nossas empresas, SaaS, que a gente vê muito. Cara, o teu vendedor tem lá o teu fixo. O teu fixo, ele te dá algumas responsabilidades, né? Seja ele PJ, CLT, como for. Ele tem uma responsabilidade, né? A responsabilidade é ler playbook, é seguir o processo, é preencher o CRM, é ir trabalhar todo dia, né? Sim. Porque, enfim, tem gente Parece que dá... fácil. Sim, parece... E tem umas coisas que é inacreditável, né? Não, as pessoas ralam o cabelo com umas desculpas. Não, eu não... Não, fala aí. Eu sei que veio na sua cabeça alguma, assim, absurda. Vieram várias absurdas. Se tem plaquinha, tem história, né? Não, tem umas que eu fico chocada, tenho até vergonha. Como é que... Não, eu chego pra... O pessoal fala assim, eu não acredito que tu tá me perguntando isso. Não, eu não acredito, cara. Eu não vou nem te responder. Tchau, sabe? Vem umas desculpas absurdas, assim, absurda. E às vezes nem é desculpa, às vezes eles ainda falam a verdade e jogam na minha cara assim, pelo menos eu te falei a verdade. Tá, né? Só o que faltava. Mas essa questão de cumprimento de algumas tarefas, eu vejo muito como o salário fixo da pessoa, tá? Sim. O comissionamento é onde tu ganha dinheiro de verdade. Sim. E para ganhar dinheiro de verdade, tem que trabalhar de verdade. Porque, por favor, né? Sim. Cumprir processo, preencher CRM, qualquer um faz. Eu boto qualquer pessoa lá dentro para fazer isso. IA agora tá fazendo também, né? IA também. É que a Nauc, ela faz parte do ecossistema Viver de A, né? A Nauc é um produto do Viver de A, né? Então, tem vários produtos, até estava comentando aqui antes para o Lucas, a gente tem alguns produtos, né, de educacional, de projeto e SaaS, né? Então, a gente tem essas três pontas aí. E aí, porra, vamos acompanhar o mercado, né? Olha o que a inteligência artificial está fazendo. Aí tu vai ser uma empresa, tá? Seja do que tu vender. E aí tu não vai pensar em inteligência artificial. Sim. Sabe? Eu acho que é uma coisa que as empresas também elas demoram muito para trazer o que tem de inovação. Né? Então, vamos olhar para o mercado um pouquinho, sabe? Às vezes elas ficam muito no umbigo delas, vamos vender o que a gente tem aqui. Ai, tá bom, sabe? Sim. As pessoas ficam meio com preguiça de avançar, de ir atrás, de conhecer, né? Eu sou uma pessoa, até abrindo para vocês aqui, tá?
Eu sou aquela que usa papel e caneta. Hoje não tem. Eu não sou nada tecnológica. Vai pedir pra botar um chip no celular, eu morro. Sabe? Mas, cara, tem que fazer. Eu vou lá e faço. É isso. É simples assim. Faz. E como a gente está agora IA, a gente é a palavra da vez para tudo, né? A gente tem conversado com muita empresa, e isso é normal. A empresa quer resolver com ferramenta problema de processo. Não tem um processo claro e acha que colocar uma IA vai resolver o problema da área de vendas. Não, contratei uma IA de SDR. Agora tá tudo certo. Agora tá tudo certo. Agora eu vou vender pra caralho. Agora eu vou vender... É muito distorcido, né? As pessoas, eu acho que elas não conseguem entender que é do macro pro micro, né? Total. Não, as pessoas, elas vêm querendo só meter venda pra dentro, assim. A gente vê as empresas que a gente atende lá, a gente fica apavorado, né? A galera que chega lá na gente, pô, eu preciso de dados, preciso ter uma análise. Mas o cara nem CRM tem. Sim. Então, assim, para tudo. E outra coisa que as pessoas não fazem, estudar. Grandes empresários, grandes empresas, as pessoas lá dentro têm que ter cultura de estudo. Total. Tem que estudar, tu tem que ver o que está acontecendo, tem que ver por onde seguir, tem que ver, né? Tem que ler livro, tem que ir atrás, sabe? Daí as pessoas ficam muito acomodadas. Um parênteses aqui, já que você tocou no assunto. Presencial ou remoto na sua área de vendas? Presencial. Presencial, né? Presencial. Eu também concordo. Por quê? Loucurada. Eu gosto da loucurada. Vendas tem que ter energia. Tira porrada bomba. Cultura. A gente tá falando que é cultura. Uma coisa é eu ter cultura Exato. dentro do meu quarto, fazendo call com o cliente. Poxa, se a gente tá falando de cultura, cultura é o que você vive no dia a dia. É isso. O vendedor, ele vive 100% do tempo dele, se tiver tudo dando certo, é fazendo call com quem não é da empresa. Como que eu crio cultura lá no apartamento, lá fechado no quarto dele? Exatamente. Então, lá na Nauc, no Verdear, a gente tem bandeira, a gente faz umas palhaçadas lá pra galera, porque tem que ter isso, sabe? Eu não tô falando que empresa que não faz isso é ruim. Não. Acho que cada um tem a sua cultura. Mas se tu colocar a cultura como o primeiro ponto, é sobre isso. Se tiver gente lá que precisa fazer uma reunião à meia-noite, tu pode ter certeza que vai ter vendedor fazendo reunião à meia-noite, sabe? Porque é cultura isso. Né? Então, e vendas para mim não... E isso pode ser qualquer empresa. E pode ser qualquer cultura. Para mim, vendas é garra. Tipo, é realmente sangue no olho. É tipo, vamos vender, quero ganhar dinheiro pra caralho. Não quer ganhar dinheiro, sai daqui. Não é para vendas. Vai lá, sei lá, desenvolver produto, não sei. E a gente já sai de vendas. A gente já escutou de empresários, inclusive, de que, não quero ter um time de vendas agressivo, que vende pra caramba. Eu tô bem como eu estou. Cara, essa pessoa, quando eu escuto isso, eu falo, vai morrer daqui um ano. Vai. O mercado vai consumir, tá vendo IA, tá vendo inteligência, um monte de serviço novo. A pessoa não é drivada à venda, não vai sustentar por muito tempo. Não vai. Vendas é sangue no olho. É sangue no olho, não adianta. Tem uma empresa que não entende isso, que assim, se a gente vive, a gente é uma empresa de vendas. O resto é consequência do que a gente vendeu. É isso aí. Se não tiver vendendo, não existe empresa, não tem financeiro, não tem RH, não tem ninguém. A gente Exatamente. Precisa botar cliente para dentro. Isso entra muito na cultura de colocar essa cultura na empresa, né? De ter... e aí entra muito, Fê, de clareza de onboarding, de ter um processo não só, claro, de alinhamento de cultura na contratação do time, então, quais que são características que são fundamentais, então, inclusive, dá uma dica pra gente, Fê, como eu tô vendo que você traz muito essa questão da cultura de sangue no olho, que eu super concordo também. A gente já viu, tanto eu quanto o Caio, e imagino que você também já deve ter passado por isso. Mentir numa reunião de entrevista é fácil para eu poder dizer o que você quer ouvir. O que são perguntas para mapear essas soft skills de disciplina, de determinação, de sangue no olho que você usa ao longo da sua entrevista para entender se aquela pessoa tem fit com o que você quer no seu time? Cara, isso é difícil, tá? Isso é difícil. E eu vou te dizer, eu não sou uma pessoa muito... que eu vou te dizer que eu tenho técnica para isso. Tá? Eu não tenho uma técnica para isso, eu não tenho uma pergunta pronta para isso. E aí entra o feeling. Boa. Aí vem meu feeling. Tipo, eu sou muito de bater com a pessoa ou não. Né? Por exemplo, eu nunca vou entrevistar uma pessoa que é super quietinha e tudo mais e vou botar na minha equipe. Não vai se dar bem comigo. Sim. Eu vou enlouquecer a pessoa. Sim. Né? Porque eu passo o dia inteiro gritando nos ouvidos. Então, assim, eu vejo se tem perfil principalmente comigo. Porque a pessoa pode ser boa. Sim. Mas eu sou a líder dela. Sim. Então, se ela não tiver fit comigo,
Cara, não vai. Se for uma pessoa muito mimimi, cheia das 9 horas, ou muito menininha, não dá. Sem ownership, né? Sem essa... Então, assim, eu vejo muito mais o perfil para trabalhar comigo, porque o resto é fácil desenvolver. Sim. Fazer ali, né? Preencher CRM, que eu falei, qualquer um faz. Então é muito mais se tem fit comigo quando eu estou contratando, né? E tem um diretor que o Anderson Nielsen, eu quero trazer ele aqui, vai ser um dos próximas pessoas que a gente vai entrevistar. Ele criou a cultura da RD. Pegou a RD ali com 100 funcionários, levou até 1.500. E tem uma frase que ele me falou no passado. Falou, cheguei a ser head de vendas. Ele falou, Caio, hoje na posição que tu tá, tu pode escolher com quem você quer trabalhar. E você tem que escolher a pessoa que bate com o teu perfil. Ele falou exatamente a mesma coisa. Tem gente que não vai lidar com o Anderson, tem gente que não vai lidar com o Caio, e tá tudo bem. Que nem você falou, tem perfis diferentes que pode lidar com o Lucas, por exemplo. Mas com você não vai lidar. Então, acho que para quem tá escutando a gente também é importante isso. A liderança, buscar pessoas, obviamente, tem as soft skills necessárias para entrar na cultura e desenvolver a job, mas principalmente que vai ter fit com quem vai liderar direto. Senão você vai ter aquele atrito todos os dias. E isso, vai entrar e vai sair. Exatamente. Então, prefiro ter alguém mais no meu perfil, assim, que vá dar, né, esse match, do que, enfim, procurar uma pessoa super técnica e tal. Não adianta isso. E tem empresa que vai precisar, tem líder que vai precisar. Tá tudo bem. Fê, tem uma pergunta aqui que a gente chama de pergunta poderosa. Uma pergunta meio bombástica, meio que pode pegar você aí no contraponto. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar como líder de vendas? E o que foi possível porque você confiou nos dados? Qual foi a decisão mais difícil? Que aconteceu não faz muito tempo, início do ano, tá? Uma das minhas vendedoras estava para ser demitida. Tá? Porque os dados, né? Na verdade, o resultado de vendas dela estava muito ruim, tá? Então, a gente via, ela estava vindo numa batida não muito boa. A gente trabalha lá com o sistema de flags. Não sei se vocês conhecem, então a gente trabalha com o sistema de flags. E ela estaria ganhando... Dá uma... Para quem está nos ouvindo, como que funciona o sistema de flags? Só esse parênteses. Então, as flags, no nosso, é uma avaliação de 3 meses, tá? Mas isso depende muito da empresa. Então, vamos lá. Tu ganha uma flag verde a partir do momento que tu bate 100% ou mais da tua meta, tá? No momento que tu bate 70% ou menos, na verdade, entre 99% e 70%, tu vai pegar uma azul, o que não acontece nada contigo, tá? Agora, se tu pega de 70% para baixo 3 meses sequenciais, tu é desligado, tá? Então, assim, não tem choro. Tu pode ser uma pessoa maravilhosa, incrível, mas tu é desligado por resultado, tá? Só que eu tava com essa vendedora que tava neste momento. Tá? Ela tava com já 2 flags abaixo, ela tava pegando a terceira dela e pegou a terceira dela. Porém, tá? Eu comecei a analisar, porque o que eu tava vendo? Ela já vinha numa evolução de treinamento, porque isso é um ponto importante também, roleplay todo dia, tá? Legal. Não tem discussão. Pipe review e roleplay todo dia. Todo dia? SDR, todo dia. Todo dia. Os closers, eles fazem às 9 da manhã e os SDRs fazem às 11. SDR às 11 por quê? Porque SDR chega, reunião, pra marcar, né? Legal. Lead que veio da noite anterior, então eu não posso botar eles no primeiro horário da manhã. É a hora de ouro, né, do SDR, um horário onde tem mais produtividade e mais gente atendendo, né? Então eu não posso parar elas pra roleplay esse horário, por isso que eu paro elas depois, eu paro às 11 da manhã. Legal. Tá, mas é todo dia roleplay. Então essa vendedora, eu vinha numa batida de treinamento com ela e de evolução constante, tá? Mas o que aconteceu? Ela tava pra receber a flag. Aí eu fui olhar os dados, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque beleza, o resultado dela não tá bom, mas não tá bom por quê, cara? A gente veio fazendo roleplay, a gente vem treinando, ela vem mostrando evolução mês a mês, mas ela não tá chegando lá, né? O que tá acontecendo, tá? Peguei a Nauk, né? Porque a Nauk é meu espelho pra tudo, né? E comecei a analisar mais profundamente o que tinha de problema. Aí eu comecei a olhar e, só um pouquinho. Ela veio de uma taxa de conversão lá atrás de 15%. Aí depois, no outro mês, ela veio com uma taxa de conversão de 20%. Aí ela já estava numa taxa de conversão de 22% e não chegava na meta. Para tudo. Aí o que eu fui olhar? A gente não conseguia vender. A gente estava com um volume muito grande de oportunidades que a gente não conseguia vender por limitações de integrações. Então era uma questão técnica lá dentro. E eu consegui ver isso espelhando os dados. Eu falei, cara, eu tô com uma taxa de conversão da minha vendedora subindo, mas ela não tá chegando no número. O que tá acontecendo que tá travando tanta coisa ali? Não adiantava ver reunião por reunião, porque, cara, às vezes, né, o cara diz uma coisa, na verdade é outra, né? Então, eu tava ali em cima, eu tava vendo o que tá acontecendo. E aí eu comecei a olhar os motivos de perdido.
Eu olhei muito motivo de perdido. Pô, não tem integração, não tem integração, não tem integração, não tem integração. Sabe, como é que eu vou me conectar com esse cara? Sim. É por isso que a guria não tá vendendo. Para tudo, que era avaliação de taxa de conversão. E aí eu subi ela uma flag por conta da taxa de conversão dela. E eu passei a avaliar a taxa de conversão. Eu falei, agora não é mais volume, agora é taxa de conversão. Porque eu tava com muito problema de geração de MQL. Entendi. Meu marketing não tava conseguindo me gerar MQL. Tá? E aí eu ficava presa, porque eu tinha uma meta gigantesca para bater e o marketing não batia o volume necessário. Sim. Aí como é que faz? Mata, estrangula o marketing. Cara, eu tenho que melhorar a minha taxa de conversão. Então, para eu não depender do marketing, né, provisoriamente a gente usou a estratégia de uma avaliação de 2 meses em cima de taxa de conversão, porque o marketing não estava conseguindo entregar. E aí eu não posso ser injusta. Legal. Porque a gente trabalha muito com justiça. É justo eu lá prejudicar os meus vendedores porque o marketing não tá entregando? Não é. Ou eu reduzo a meta. Exatamente. Ou eu reduzo a meta, ou eu vou fazer outra avaliação que não depende do marketing. Aí eu prefiro bater taxa de conversão. Que tá mais na mão no controle do vendedor, da vendedora. 100% controle de vendas. Total. 100%. Então, tudo aquilo que de fato é um MQL, quanto que eu tô convertendo? Né? Então, essa é uma avaliação que ela é necessária, né? Claro, hoje a nossa principal avaliação, ela é receita para dentro da empresa, né? É o que tu bota de grana. Mas a avaliação de taxa de conversão, ela é levada em consideração, inclusive bonificada. E ela é uma avaliação do líder. Então, chegou lá, pô, tu achou que ele merece ser bonificado? A taxa que ele deveria, no nível que ele tá, deveria ser tanto? Pô, bonifiquei tantos %. Agora, se o cara vem numa batida vendendo pra caralho, mas não batendo taxa de conversão, também não quero. Alta performance. Eu falo isso com o Caio, que para mim, senioridade em vendas é taxa de conversão. Não adianta, se tá eu e o Caio na mesma operação, o Caio tá há 2 anos, o Lucas tá há 5 anos. A taxa de conversão do Caio é 20%, a do Lucas é 15%, o Caio é o vendedor sênior nessa operação aqui. É isso. Não é tempo de casa. Não. É o quanto você consegue converter do volume de oportunidades que te entrega. Ali diz a sua senioridade. Com certeza. Pode ser que eu tô há 5 anos aqui, mas eu aprendi nos 2 primeiros anos. Nos 3 seguintes, eu só repeti o que eu aprendi nos primeiros. Não desenvolvi, não evoluí, não aprendi, o mercado evoluiu e eu ainda tô naquela taxa de conversão de júnior, né? Não, mas é isso, concordo 100%. Taxa de conversão é uma coisa que tem que se olhar e que muitas vezes ninguém olha. E isso é um erro muito comum das empresas direcionarem o mesmo volume de oportunidades para vendedores e entender que isso estou tratando o time com... Seria injusto eu entregar volume de oportunidade diferente. Não, você está rasgando dinheiro. Exatamente. Se tem uma pessoa que tem uma taxa de conversão de 20% e outra uma taxa de conversão de 10%, se você entrega o mesmo volume de oportunidade para as duas recorrentemente, ao invés de, vou entregar mais oportunidade para a pessoa que tem uma taxa de conversão melhor enquanto eu desenvolvo a outra e eu perder menos dinheiro para depois matemática pura. É simples, né? E eu inclusive, distribuo por perfil. Se eu sei, por exemplo, eu vou comparar 2 vendedoras que eu tenho lá, tá? Uma ela é um perfil mais sério. Então ela é uma guria mais imponente, mais séria, dá no meio, assim, e tal. Vem os caras, ela não dá moral, sabe? Eu já tenho a outra, que ela é mais risinhos, queridinha, ela é super simpática, assim. E, aí eu pego um baita do empresário, eu vou botar na mão de quem? Sim. Eu não vou botar na mão da que fica dando risadinha. Sim. A que fica risadinha, ela converte pra cacete. Mas ela é outro perfil de empresa. Ela é mais perfil médio, né, menor, empresas menores, ou o cara que tá começando, ou o cara que são 2 sócios ali, uma empresa não muito grande. Cara, adoram o perfil dela, porque ela é super espontânea, né? Ela vai convencer os caras. Agora, a outra, então, tipo, tu vai bater, né? Ela vai te bater de volta. Não tem essa. Sim. E aí ela é má porrada. Então ela tem uma taxa de conversão maior nesses caras e a outra tem uma taxa de conversão maior nesse outro perfil. Então, quando eu vou direcionar, eu ainda meto muito a mão nisso, né? Obviamente, a gente tá agora com a ajuda de inteligência artificial, né? Mas, cara, chegou o lead. Sabe como é que a SDR faz pra mim? Fernanda, o perfil do cara é assim, 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 assado. Eu falo, closer tal. É assim. É realmente assim. Porque é muito no detalhe que tu vê que aumenta. Cara, a gente aumentou mais de 15% o resultado fazendo essa jogada entre closers, né? Então, não adianta eu pegar e querer botar o cara super sério pra conversar com a outra que, né, tem uma postura mais de risadinha, assim. Sim. E tá tudo bem, é o estilo dela e vende, Sim. né? Só que eu não posso direcionar ela pros caras errados. Aí o que acontece? Você perde venda. Eu perco venda. Se eu boto um cara desse dentro, eu perco venda. Então... Vocês olham bem no detalhe, até na parte qualitativa, né? Até na parte qualitativa. Tá? Ô, Fê, a gente tá indo pros grand finales aqui e eu queria fazer uma pergunta pra você.
Para quem está nos escutando, qual que é, na sua visão, assim, o passo a passo para a pessoa sair daqui, tá escutando o nosso podcast, ela colocar em prática hoje? Qual seria esse passo a passo para ela começar a analisar mais dados, ela ter mais controle da operação no nível que você já está, né? Talvez não no nível, mas pelo menos dar os primeiros passos dela. Qual que é a sua dica aí? Eu acho que é um resumo do que a gente falou aqui, né? Cultura, processo, pessoas e ferramenta. Então, eu acho que eu faria desta maneira, né? Eu primeiro colocaria a cultura de pesca. Tem grandes empresas, inclusive, que ajudam, né, nessa cultura. Sim, né? total. Vocês, Academia de Metas está aqui para isso. A Academia de Metas está aí para isso. Então, tem grandes empresas que ajudam isso. Então, a pessoa não precisa se desesperar. Mas, meu Deus, como é que eu construo uma cultura? Pede ajuda de quem sabe. Total. Mas pede ajuda, né? Às vezes, porque não quer investir. As pessoas acham que o investimento, às vezes, não vale o retorno. Mal sabe elas o futuro, né? Quando tu realmente investe numa coisa que vale a pena, no futuro as pessoas têm mania de não projetar, né? Quer ver o imediato. Se eu investir, eu quero ver o resultado agora. Cara, é por isso que se chama investimento, né? E quanto custa a informação, né? Quanto custa a informação te dizer que na pista que você está acelerando tem um muro ali depois da curva? É isso. Quanto custa essa informação? Quanto que você pagaria para exatamente isso. ter essa informação antes de bater no muro, né? Exatamente isso. Exato. E aí entra muito a questão de tu estruturar teus processos, né? Tu ter as pessoas certas também, porque não adianta tu ter uma cultura forte, um processo do caralho e um bando de demental trabalhando contigo. Total. Aí não adianta. Então, pessoas certas, e aí tu vai pra parte de contratação de ferramentas, né? Porque a gente precisa hoje de ferramentas, né? A gente fala, estamos mega alinhados, inclusive a gente tem um método CORE que a gente desenvolveu, que é exatamente isso: cultura, organização, resultados e estratégia. Então a gente tá mega alinhado, que trabalhando essas 4 pilares principais, a gente tem um time de alta performance. Muito bom, muito bom. Excelente. Bom, baita papo, Fê, né, Lucão? Muito obrigado. Obrigada, Foi super rico. Acho que o pessoal que nos acompanhou até aqui ficou uma super aula sobre como olhar de forma mais estratégica a análise de dados dentro da operação de vendas. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Mais uma vez, super obrigado, Fê. Muito obrigada. Então, acho que Cara, o que eu falaria, assim, um líder de vendas, para não esquecer que no final das contas é sobre pessoas, sabe? Então, aprenda a lidar de formas diferentes com a galera que tu trabalha, entendeu? Não trata o fulano do mesmo jeito que tu trata o ciclano. São pessoas completamente diferentes, se comportam diferente. E eu tô falando isso porque no final das contas, eles vão dar mais resultados. Se tu souber trabalhar com eles da maneira que tem que trabalhar, treinar da maneira que tem que treinar, porque o treinamento, ele é individual. Ele não é coletivo. Podem haver treinamentos coletivos, mas o treinamento, ele vai trabalhar aquilo que a pessoa individualmente tem para melhorar. E tu, como líder, tem que saber conduzir a pessoa para isso. Então, tu tá do lado, pegar junto, o líder pega junto. Eu sou totalmente contra líderes que cagam ordem. Então, vai lá e faz o que eu mandei. Discordo, não acho bom. Acho horrível, inclusive, essa maneira de liderança, né? Daí vem aquela coisa líder e chefe, né? Então, eu acho que o líder tá junto, pega junto e dá exemplo, né? Então, é o espelho da tropa, né? Excelente. A tropa é o espelho do líder. Eu falei ao contrário. A tropa é o espelho do líder. Boa. Ô, Fer, e para as pessoas que querem entrar em contato contigo, fala um pouquinho onde elas te encontram, qual o canal melhor contato contigo, e fala um pouquinho da Nauk também, o seu pitch elevator aí pra galera. Legal. Vou falar um pouquinho do ecossistema, então, do Viver de A, né? Que é onde a Nauk está inserida hoje. A Nauk é uma, né, das ferramentas que a gente tem lá dentro. Hoje a gente tem o nosso principal produto, é o Viver de A Club, né, que vocês, né, possivelmente façam parte dele aí, né? Então, é uma comunidade com vários empresários do Brasil. Tá? Hoje a gente tem mais de 300 empresários lá dentro, onde eles querem não só aprender sobre inteligência artificial, mas também aplicar elas na empresa deles, né? Então, lá dentro do clube, que a gente tem, é uma plataforma onde tu tem acesso a aulas, conteúdos e muita coisa plug and play, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a gente deixa muita estrutura de inteligência artificial pronta para tua área de marketing, vendas, RH, processo, análise de dados, tá tudo pronto. Tu faz Ctrl+C e aplica na tua empresa Ctrl+V. Então, é muito o perfil de empresário que quer se inserir nesse ecossistema aí de inteligência artificial. Tá? E aí, a gente também tem aí o braço de SaaS, né? Que é a Nauk, que faz análise de dados com inteligência artificial, porque a gente não é só Dash, né? Eu recebo diariamente no meu WhatsApp um insight de uma inteligência artificial,
me dizendo como é que estão meus dados, né? E não tem bichinho mais inteligente que a inteligência artificial, né? Ninguém consegue ser mais inteligente que ele. Então, ele traz insights muito valiosos do dia a dia para dizer em qual campanha está dando maior resultado, conversões por etapa de funil. Então, é muito bom também essa parte aí, que todo mundo tem que ter também análise de dados dentro de casa. Total. É trabalhar na eficiência do seu tempo, né? Ela tá ali para te ajudar a economizar o seu tempo de entrar lá no dado, analisar e tirar os insights. Ela já te manda, Fê, olhe para isso aqui, que aqui tem uma flag, ou então aqui tem uma oportunidade. Apesar de que a Nauki, ela é uma centralizadora de dados, né? Então, eu abro uma tela e eu estou enxergando tudo. Né? Então, ela centraliza e ela cruza, né, marketing e vendas. Legal. Então, eu consigo tirar vários insights dali e facilita a minha vida com o IA, né? Pô, não abri o computador de manhã, vem a IA e já me avisa o que tá rolando. Né? Então, esse ecossistema do Viver de IA, né? Estamos com a empresa crescendo muito, vendemos 1 milhão, né, no mês passado. Parabéns. Foi muito bom, comemoramos bastante, ficamos bem felizes, estamos ficando forte, estrutura robusta. E aí... E como entrar em contato com vocês? Quem tiver interesse, saber mais... Cara, eu acho que a melhor maneira pode me chamar no LinkedIn, né? Meu LinkedIn tá lá, Fernanda Marocco. Pode me chamar lá, a gente trocar uma ideia. Se quiser, dá para visitar quem é aqui de Floripa, né? Dá para visitar ali a nossa sede, a gente fica no Sapiens Park. Nossa. Então, estamos com toda a estrutura ali, inclusive para ver os nossos processos. Inclusive, vocês, todos convidados, podem entrar lá dentro da empresa, passar um dia inteiro com a gente, ver como é que a gente lida ali com todos os setores da empresa, como é que a gente separa, como é que a gente trabalha. Então, estão super convidados também a passar uma tarde lá com a gente. Com certeza. Bom, Fê, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer bater esse papo contigo. Caio. Valeu. E Fê, curiosidade, você é o nosso primeiro episódio aí. Pois é. Obrigado. Tô me sentindo muito orgulhosa. A gente também. Super feliz que seja o primeiro de muitos. Porque lembra que eu cheguei aqui falando que eu era uma pessoa muito do back, né? Eu não sou do front, arrasou, né? Arrasou, vamos fazer o próximo daqui um tempo pra você trazer outros milhões que vocês estão vendo. Isso aí. Exato. Não, nossa meta desse mês, vou voltar aqui pra vocês, é 2 milhas. Dobramos a meta. Vamos cobrar aqui da próxima, ver se bateu. Boa. E quem tá assistindo aqui, recados paroquiais, se vocês curtiram esse episódio, espero que tenham curtido. Eu curti pra caramba, né, Lucão? Foi um baita papo de alto nível. Fazia tempo que eu não tinha um papo de alto nível de liderança, então, feio, prazerzaço conhecer. Mas se você gostou, compartilha com o empresário, com outros líderes que também precisam escutar esse papo que a gente teve. Dá uma moral pra gente, segue a gente no Spotify, no YouTube, são os nossos canais aqui, que o Vendas estará presente como podcast. E marcar aqui a Academia de Metas, a Fê Marocco também, no LinkedIn, quem quiser seguir. Seu LinkedIn, Caio? Meu Instagram é @CaioVidalSO e o da Academia de Metas é @AcademiaMetas. E o do Lucão, @lucasalves.br. Isso aí. Fechou, galera? Até a próxima. E a gente tem outros convidados aí também bem legais, né? Deixar um spoiler também vindo por aí. Então é isso aí. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Tchau, até a próxima. Valeu.